Você já reparou como algumas pessoas parecem atravessar tempestades sem perder a postura, enquanto outras se quebram ao menor vento contrário? Uma crítica leve, uma provocação sutil, uma perda pequena, e tudo desmorona. Emoções escapam do controle, decisões são tomadas no calor do momento, palavras são ditas sem filtro, e o estrago quase sempre é maior do que a situação original. Agora seja honesto. Quantas vezes você reagiu por impulso e depois, no silêncio, desejou ter permanecido calado? Quantas vezes percebeu que não era a circunstância que te derrotava, mas a sua própria reação diante dela? Hoje, eu quero te mostrar como construir uma mente tão firme que a sua presença mude o ambiente. Uma mente que não entra em guerra por qualquer provocação. Uma mente que compreende que, muitas vezes, o verdadeiro poder não está em vencer a discussão, mas em não aceitá-la. Inspirado na lucidez estratégica de Nicolau Maquiavel, você vai aprender a dominar suas emoções, manter o controle sob pressão e desenvolver uma presença fria, calculada e naturalmente respeitada, daquelas que fazem o ar pesar quando você entra no recinto. E entenda, não se trata apenas de parecer frio por fora. Trata-se de ser inabalável por dentro. Observe como as pessoas vivem reagindo. Reagem a comentários banais, a provocações previsíveis, a frustrações pequenas como se fossem tragédias irreversíveis. Transformam gotas em tempestades. E quanto mais reagem, mais controle entregam. Controle sobre o próprio humor, sobre as próprias decisões, sobre o próprio destino. Maquiavel já compreendia isso séculos atrás. Quem não governa a si mesmo, jamais governará circunstância alguma. E o primeiro passo para esse governo interior não é atacar, responder ou se impor. É não reagir. O caminho que seguimos aqui não é o da repressão emocional. Não se trata de sufocar o que você sente. Trata-se de treinar a mente para não ser escrava do que sente. Você vai aprender a construir uma estrutura mental capaz de suportar pressão, silêncio, críticas e caos sem se partir ao meio. E tudo começa pelo erro mais comum das pessoas emocionalmente frágeis. O maior erro não é sentir demais, é mostrar demais. Elas reagem imediatamente, o rosto denuncia irritação, o tom de voz se altera, tentam explicar, justificar, provar algo para quem não merece sequer resposta. E é aqui que entra um dos ensinamentos mais cirúrgicos de Maquiavel. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Essa frase é brutal porque é verdadeira. O mundo não reage ao que você sente. O mundo reage ao que você demonstra. Não importa se por dentro você está seguro e confiante. Se por fora você aparenta nervosismo, insegurança ou descontrole, é isso que será percebido e usado. Maquiavel entendia que aparência é poder e que quem não controla a própria imagem entrega vantagem sem perceber. Quando você reage emocionalmente, revela onde dói. Mostra o que te atinge, expõe suas fissuras. E quem observa aprende rápido. Por isso, não reagir não é passividade, é estratégia. É decidir que suas emoções não ficarão expostas na vitrine, que seus gatilhos não serão públicos. E ninguém saberá exatamente onde pressionar. A mente forte começa aqui, sentir tudo por dentro, mas exibir apenas o que fortalece sua posição por fora. Quem domina essa habilidade não apenas parece no controle, está no controle. Existe ainda um tipo de força que quase ninguém compreende, a força de não se explicar. A maioria acredita que precisa responder tudo, justificar tudo, corrigir cada percepção equivocada, defender cada ponto. Mas quem se explica demais transmite culpa, mesmo quando é inocente. Imagine um homem em uma mesa de negociação. Ele é questionado, provocado, pressionado. Todos aguardam uma reação, um discurso longo, um tom elevado, uma defesa emocional. Mas ele escolhe o oposto. Permanece em silêncio, sustenta o olhar, respira com calma e responde apenas o necessário. No início, o ambiente estranha, depois se ajusta. Por fim, respeita. Porque o silêncio comunica algo poderoso. Nada aqui me desestabiliza. Esse é o arquétipo do estrategista frio.
Não o mais barulhento, não o mais agressivo, mas o mais difícil de ler. Toda vez que você reage impulsivamente, você se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza. Quando você segura a reação, cria um espaço, um vazio. E nesse vazio, o outro começa a se revelar, fala demais, se contradiz, mostra insegurança. Enquanto isso, você observa. Maquiavel sabia que o poder raramente está em quem fala mais. O poder pertence a quem controla o ritmo, a quem decide quando falar e quando calar. Não reagir significa não entregar informação emocional gratuitamente. Quanto menos você reage, menos munição o mundo possui contra você. E algo curioso começa a acontecer. As pessoas passam a medir palavras perto de você. Pensam 2 vezes antes de provocar. Sentem um respeito que não sabem explicar. Esse respeito não nasce da força bruta. Nasce do controle. A maioria das batalhas que as pessoas perdem jamais precisariam ter sido travadas. Uma palavra atravessada, um olhar torto, uma provocação disfarçada de brincadeira. E a reação vem automática. Mas quem reage primeiro quase sempre entra no jogo do outro. Reagir é aceitar o enquadramento alheio. É participar da narrativa criada para te tirar do eixo. E toda vez que você aceita esse convite, você perde a vantagem antes mesmo da discussão começar. O verdadeiro poder não está na explosão imediata, mas na capacidade de escolher o momento exato de agir. Força não é responder rápido. Força é decidir quando e se vale a pena responder. Quando você reage por impulso, revela suas emoções, demonstra urgência, mostra que foi atingido e, ainda que não seja fraco, sinaliza vulnerabilidade. A reação automática entrega ao outro um mapa das suas sensibilidades. Agora observe o oposto. Aquele que não reage cria um desconforto quase palpável. Ele quebra a expectativa, obriga o outro a continuar falando, a se expor, a preencher o silêncio que ele mesmo não suportou. O silêncio prolongado, a resposta curta, o olhar neutro. Esses gestos parecem simples, mas carregam uma mensagem invisível e poderosa. Você não me controla. É nesse ponto que nasce um tipo específico de medo. Não o medo da agressão, mas o medo da incerteza. As pessoas temem quem não conseguem decifrar. Temem quem não oferece acesso emocional fácil. Temem quem não se explica. E pouco a pouco, algo muda. Elas passam a medir as palavras. Pensam 2 vezes antes de provocar. Ajustam o comportamento na sua presença, não porque você impôs autoridade de maneira explícita, mas porque retirou a reação que alimentaria o jogo. Construir uma mente tão forte que assuste as pessoas é exatamente isso. Não é vencer discussões, não é esmagar ninguém, é recusar guerras inúteis. Quem domina a própria reação se torna grande demais para conflitos triviais. Mas por trás de quase toda a reação impulsiva, existe um inimigo silencioso, o medo. Medo de perder respeito, medo de parecer fraco, medo de ficar por baixo. E é por isso que Tito Livio deixou uma observação simples e devastadora. Onde o medo é máximo, a razão é mínima. Ele não falava como um teórico distante. Observava guerras, líderes, traições e a queda de impérios. Via homens poderosos perderem tudo porque deixaram o medo conduzir decisões. A lição é clara. Quanto maior o medo, menor a lucidez. Quando o medo assume o comando, você reage antes de pensar. Fala o que não deveria. Ataca para não parecer atacado. Desiste antes mesmo de tentar. E é nesse estado que o poder se esvai. Nicolau Maquiavel compreendia isso profundamente. Por isso, sua preocupação não era apenas ensinar a dominar os outros, mas dominar o próprio estado interno. Não reagir é, na essência, recusar agir sob medo. Toda reação emocional intensa nasce de uma ameaça percebida ao ego, à imagem, ao status. E quanto mais você reage, mais confirma que foi ameaçado. A mente forte funciona de outro modo. Ela percebe o medo surgindo, mas não entrega o volante a ele. Cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Um intervalo silencioso onde a razão retoma o fôlego. É nesse intervalo que vivem as decisões estratégicas, frias, maduras,
calculadas. Quem aprende a agir sem medo aparente começa a parecer maior que os conflitos ao redor. E isso muda completamente a dinâmica. O mundo respeita quem pensa quando todos os outros apenas reagem. Se essa reflexão está fazendo sentido, permaneça aqui. Inscreva-se no Virelum para continuar treinando essa mentalidade. E comente: eu controlo o jogo. Porque controle começa na mente. Agora, faça algo diferente. Traga à memória uma situação real da sua vida, um momento em que você reagiu quando deveria ter permanecido firme. Pode ter sido uma discussão, uma crítica que tocou seu ego, uma provocação pequena que você transformou em algo maior. Você sentiu o impulso, ele subiu rápido e você reagiu. Seja honesto, aquela reação te fortaleceu ou te enfraqueceu. Na maioria das vezes, reagir não resolve, apenas expõe. Expõe o ego ferido, a insegurança, o ponto vulnerável. A verdade desconfortável é esta: não foi o acontecimento que te tirou do eixo, foi a forma como você respondeu a ele. Maquiavel diria que o erro não está em sentir, está em agir sem estratégia. Da próxima vez que algo semelhante acontecer, experimente algo simples e poderoso. Pare por alguns segundos. Não responda imediatamente. O silêncio já é uma ação. Pergunte a si mesmo: se eu reagir agora, isso me aproxima ou me afasta do tipo de pessoa que quero ser? E então, escolha a resposta que preserva seu poder. Às vezes, será uma frase curta. Às vezes, será nenhuma frase. Às vezes, será simplesmente se retirar. Esse pequeno intervalo entre pensamento e reação altera o rumo de tudo. Porque quando você não reage por impulso, começa a construir uma reputação de controle emocional. E reputação é poder acumulado ao longo do tempo. A mente forte não nasce em decisões grandiosas. Ela nasce nessas escolhas pequenas, invisíveis, repetidas diariamente. Cada vez que você escolhe não reagir, treina sua mente e enfraquece aquilo que antes te dominava. Se existe algo que separa pessoas comuns de pessoas verdadeiramente poderosas, não é inteligência, dinheiro ou sorte. É controle. Controle sobre impulsos, sobre emoções, sobre a própria imagem. Ao longo desse vídeo, você entendeu que não reagir não é fraqueza. É maturidade estratégica. É compreender que nem toda batalha merece sua energia e que cada reação desnecessária tem um custo invisível. Construir uma mente tão forte que assuste as pessoas não significa ser rude ou arrogante. Significa ser difícil de manipular, difícil de provocar, difícil de tirar do eixo. Maquiavel sabia: o mundo não respeita quem perde o controle. Respeita quem permanece inteiro quando tudo tenta quebrá-lo. A vida sempre vai testar você, vai provocar, vai tentar arrastá-lo para jogos emocionais. A questão não é se isso acontecerá. A questão é: você vai reagir ou vai escolher o controle? Porque no fim, quem domina a própria mente não precisa levantar a voz, não precisa provar nada, não precisa vencer todas as discussões. Ele vence no tempo, no silêncio, na postura. E isso muda tudo.